Marcos 1, 29 a 34. Vamos fazer uma primeira leitura, depois meditar na palavra de Deus. Diz assim: E saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se, Jesus pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou e ela passou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa, e ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidades. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, eu peço, meu Deus, que o Senhor fale aos nossos corações nesse texto que fala sobre a cura de uma mulher e o quanto Cristo Jesus teve compaixão nessa terra. Pedimos ao Pai que o Senhor nos ensine com esta palavra, que possamos ser edificados, transformados, que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações e possamos realmente sair daqui mais motivados a continuar servindo ao Senhor. Assim oramos, em nome de Cristo. Amém. Essa é a primeira cura anunciada por Marcos, né? Nós não sabemos muito bem se foi a primeira cura de Jesus aqui. Nós temos a primeira expulsão de demônios registrada por Marcos, que foi o texto que nós vimos na semana passada, que Cristo Jesus tem o poder sobre o mal. E para os discípulos, a gente sempre tem que perceber esta progressão. Como que Cristo, ele aos poucos, ele vai se revelando quem de fato ele é. Jesus, ele, depois, a gente vai ver daqui a um tempo que as curas de Jesus, as curas que Jesus fez, elas vão se intensificando cada vez mais. E cada vez que vai se intensificando, as curas vão talvez até mesmo ficando um pouco mais difíceis. E essa é uma das curas que quando a gente olha, a gente diz assim, mas o que tem de mais Jesus curar uma pessoa com febre? O que tem de mais isso? Uma coisa comum. Mas ainda assim, Jesus revela o seu poder e a sua graça aqui. A gente tem que lembrar que o Evangelho de Marcos, ele é um evangelho ditado pelo próprio Pedro. Então é por isso que Pedro, ele coloca essa história para provar que talvez foi aquele momento em que Pedro está começando a perceber quem de fato Cristo é. O Evangelho de Marcos, nós devemos lembrar que o Evangelho de Marcos, a sua proposta, o propósito do Evangelho é mostrar Cristo Jesus como o Filho de Deus. É provar que de fato Jesus é Deus. E aqui Pedro está começando a contar essa história de algo que aconteceu com a vida dele. Já aconteceu com o seu parente, com a sua familiar, com a sua própria sogra. E aqui demonstrando então o quanto que Cristo Jesus, ele é poderoso para curar pessoas, o quanto Jesus ele é poderoso para fazer milagres. E o quanto que Jesus dessa maneira vai provando o quanto ele é Deus. Versículos 29 a versículo 31 nos mostra então essa cura, a cura da sogra de Pedro, que também está registrado lá em Mateus 8, 14 e 15 e Lucas 4, 38 a 39. Diz então que naquele mesmo dia, no sábado, ou seja, eles saíram da sinagoga, Jesus expulsou aquele demônio e possivelmente então eles passaram
ali o dia inteiro na sinagoga, como era costume, como era algo normal para os judeus passar então o dia na sinagoga sendo ensinado e ensinando outras pessoas. Jesus então, já agora mais para o fim da tarde, eles saem então da sinagoga e foram para a casa de Simão, Pedro e de André, que eram então irmãos. É interessante, olhando para quem participou da escola bíblica, né? Novamente Jesus, ele vai para uma casa, novamente ele vai ali então para se alimentar com eles, ele vai para ter um tempo com os seus discípulos, ele vai para amar aquelas pessoas que tinham acabado de conhecer, mas Jesus estava disposto a passar o dia inteiro com aquelas pessoas. No entanto, existia uma situação meio complicada aqui. A situação era a seguinte: quando Jesus chegou, o café não estava pronto. Quando Jesus chegou, o bolo não estava feito. Quando Jesus chegou, a casa ela estava talvez até sem alimento. Por quê? Porque a sogra de Pedro, que possivelmente morava ali com eles, e a gente vai ver o porquê disso, estava doente e não podia então servir a Jesus e servir os convidados. Talvez existiam mais pessoas ali fora Jesus também que estavam com eles. Por quê? Porque ela estava com febre e estava de cama. E quando a gente olha para essa situação, a gente começa a perguntar, mas o que tem de mais uma mulher simplesmente estar de febre e de cama, né? Para o homem, já ficar de febre é a coisa mais terrível que existe no mundo, né? Parece que tem gente que diz que o parto da mulher é parecido com um pouco da dor que o homem sente quando sente febre, né? Tem gente que diz isso. Porque para o homem é um exagero. Para o homem sentir febre é logo já estar de cama. Agora, para uma mulher estar de cama com febre, quer dizer que o negócio era terrível. E de fato era terrível. Porque muitos comentaristas dizem que essa febre da sogra de Pedro não era uma febre comum. Não era algo simples. Primeiro, porque ela estava acamada. E segundo, porque ela estava acamada e não estava em sua casa, mas estava na casa de Simão. Ou seja, ela precisava de alguém para cuidar da sua vida. Alguns outros dizem que talvez a sogra de Pedro ela fosse viúva e talvez Pedro a chamou, a convidou para morar com eles, para estar ali com eles. Mas o fato é que essa febre não era uma febre comum. Alguns alegam que talvez essa febre fosse até mesmo uma febre para a morte. Uma febre que acometeu de uma forma tão terrível que ele estava talvez até mesmo à beira da morte. Devemos lembrar que naquela época não existiam tantos remédios como nós temos hoje em dia. E talvez essa febre, nem tinha mesmo vacina da gripe como a gente toma e tudo mais. E talvez ela estivesse de fato à beira da morte. Quando Jesus então chega, as pessoas vão contar essa notícia para Jesus. Agora é curioso isso. Por que não falam para Pedro? Por que falam diretamente para Jesus? Ó Jesus, a sogra de Pedro, a sogra do seu discípulo, está acamada. Porque talvez essas pessoas já estavam com a esperança de que Jesus tivesse poder para essa cura. Talvez as pessoas já estavam com a esperança de que Jesus tinha poder para fazer algo. Ele fez poucos milagres até então. Ele fez o milagre de multiplicar a água em vinho, como nós vemos em outro evangelho, no evangelho de Lucas, mas não aqui em Marcos. Jesus ele fez talvez algumas expulsões apenas, até chegar então a essa história. Marcos registra logo no começo, mas como nós podemos ver lá em Mateus, registra no capítulo 8. E Lucas no capítulo 4. Então talvez já tinha passado algum tempo, as pessoas já conseguiram ver um pouco que Jesus tinha poder para fazer alguma coisa e que Jesus tinha poder principalmente sobre o mal. E é incrível como que Jesus então vai até essa mulher. Versículo 31
diz que ele se aproxima e ele pega a mão dessa mulher e faz com que ela se levante. O que é interessante nessa passagem? Que a maioria das vezes que Jesus cura pessoas, ele fala alguma coisa. Ele fala alguma coisa. Ele diz, levante-se, ande, ou talita cumi, ou então eu quero te curar. Ele simplesmente vai até essa mulher, pega a sua mão e ela se levanta e simplesmente está curada. Irmãos, Jesus não se engrandece com esse milagre. Jesus não bate no peito dizendo, olha, agora eu vou mostrar o quão poderoso eu sou. Olha, agora eu vou mostrar para vocês que eu tenho o poder da cura. Olha, agora eu vou mostrar para vocês o quanto que eu posso fazer coisas extraordinárias, como muitos pastores por aí se alegram, batem no peito, orgulhosos disso. Jesus possivelmente foi discreto aqui. Ele simplesmente entra no quarto dessa mulher, pega na sua mão, levanta e a mulher está curada. Ele não diz nada, ele não fala nada. Ele simplesmente, de forma discreta, ele levanta ela e ela está então curada. Pode parecer algo simples. De fato, Jesus queria provar isso. Que ele não precisava se engrandecer com os seus milagres, que é o que nós vamos ver também no último versículo, mas ele simplesmente quer curar pessoas. Ele não precisa se engrandecer por causa disso, apesar dele merecer toda a glória e toda a honra. Agora, é curioso pensar no final desse versículo, que diz que a febre deixou essa mulher, que nós não temos o nome dela, a sogra de Pedro, e ela passou a servir. Ela passou a servir. Pode parecer algo simples, mas é incrível a sua reação. Ela simplesmente se levanta, se sente curada. Ela poderia dizer, bom, já que eu fui curada, agora eu vou ficar aqui um pouco mais de cama, vou descansar, não vou fazer nada. Não. Ela olha e diz, eu tenho que fazer, eu tenho que servir a este Jesus. E essa frase, passou a servir, provavelmente ela preparou então um café, preparou um bolo, preparou alguma coisa gostosa ali e teve tempo de comunhão com Jesus. Nós vimos hoje na EBD sobre isso, que Jesus passava tempo na casa das pessoas, talvez até Jesus dormiu lá. Jesus ficou com aquelas pessoas e essa mulher teve esse privilégio de ser curada por Jesus de sua febre e poder servir a Jesus, poder dar algum alimento e ser hospitaleira com o próprio Cristo. Quando nós pedimos também para Deus restaurar a nossa saúde, irmãos, eu acredito sim que Deus pode restaurar a nossa saúde em muitos momentos. Mas muitas vezes, quando nós pedimos cura para Deus, nós pedimos assim, Deus, eu queria ser curado porque eu quero fazer as minhas coisas. Deus, eu quero ser curado porque eu quero voltar para o trabalho. Eu quero ser curado porque eu quero voltar a fazer meus exercícios. Eu quero voltar para a academia, quero voltar para a caminhada, para a corrida. Deus, eu quero ser curado porque eu quero fazer coisas para mim. A realidade é que muitas vezes a gente pede cura de Deus, a gente pede algum milagre, mas é para nós mesmos, é para o nosso próprio orgulho. Mas quantas vezes você pedir para Deus, Deus, eu quero ser curado, não é para mim, é para que eu possa servir outras pessoas. Deus, eu quero ser curado para que eu possa ir na casa daquele meu irmão, daquela minha irmã e fazer um discipulado com ele. Deus, eu quero ser curado para poder servir a igreja, para poder cantar em louvor, para poder estar com os meus irmãos, para poder limpar a igreja, para poder evangelizar outras pessoas. Quantas vezes nós pedimos para Deus nos curar para que nós possamos servir outros? Essa mulher talvez entendeu isso. Já que o Senhor me curou da febre, agora a minha contrapartida,
Meu agradecimento vai ser servir. Então eu vou servir outros. Quantas vezes nós pedimos assim? Muitas vezes nós somos curados que nem percebemos essas curas de Deus. E às vezes nem agradecemos ao Senhor. E às vezes nem fazemos nada quanto a isso. Mas quando nós temos saúde, nós podemos servir outras pessoas, nós podemos edificar a igreja de Cristo Jesus. E se estamos doentes e não podemos ir para a igreja, isso deve ser algo triste para nós. Mas às vezes a gente quer ficar doente para não poder ir para a igreja. A gente quer ficar doente para não, hoje eu estou doente, não quero ir para a igreja não. Tem que ser ao contrário. A gente tem que chorar. Eu queria estar na igreja. Eu queria servir meus irmãos. Eu quero que Deus me cure logo para eu poder voltar a fazer aquilo que eu gostaria de fazer para os meus irmãos, para a igreja, para os meus familiares e não para mim mesmo. Os versículos continuam, versículo 32 ao 34. Pode parecer algo que vai acontecer bastante nesse evangelho, e é algo simples, mas nos ensina também muito sobre o caráter de Cristo Jesus. Versículo 32 diz que à tarde, depois do pôr do sol, quando então finalmente acabou o sábado, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Versículo 33 diz que toda a cidade estava reunida à porta da sua casa. Por que é interessante o versículo 32? Porque chegado ao fim do sábado, outra versão diz isso, chegado ao fim do sábado, ou ao pôr do sol, as pessoas então começam a chegar até Jesus. Por que somente no fim do sábado? Porque o sábado, devemos lembrar, que o sábado para os judeus era o dia do descanso, aonde eles não poderiam encostar em pessoas enfermas. Eles não poderiam encostar em pessoas doentes. Jesus, o fato de Jesus ter curado aquela mulher, a sogra de Pedro, pegando na mão dela, pegando na mão de um doente, de acordo com a lei dos fariseus, não de acordo com a lei da palavra, mas a lei dos fariseus, ele estava em pecado. Não pode encostar em uma pessoa doente. Então, o que as pessoas fazem? Bom, vamos esperar o sábado terminar, e aí a gente pega os nossos doentes, os nossos enfermos, e aí caminhamos também, porque eles não poderiam fazer longas jornadas, caminhamos até aonde Jesus está, para ele curar essas pessoas. Como vimos também na nossa escola bíblica, pode ser que Jesus poderia olhar para essa situação e falar assim: rapaz, já terminou o sábado, já terminou o dia, eu quero descansar, eu quero sossegar, eu não quero ficar curando pessoas. Mas qual foi a resposta de Jesus? O versículo 34 diz que ele curou muitos que se achavam doentes. Agora, o 33 nos diz também algo interessante. Diz que toda a cidade estava reunida. Toda a cidade de Cafarnaum estava ali, reunida com Jesus. É claro que essa frase possivelmente seja um exagero de Marcos aqui, né, de Pedro. Não era que toda a cidade estava ali, mas era uma multidão tão grande, mas tão grande que é como se todo mundo de Cafarnaum, toda a cidade, estivesse ali presente. De fato, era muita gente mesmo, e muita gente para ser curada. E Jesus, versículo 14, diz que ele curou muitos que se achavam doentes, de todo o tipo de enfermidades. Jesus tirou daquelas pessoas as suas enfermidades, cumprindo o que diz também Isaías 53, que é o que lemos. Jesus curou essas pessoas, tirando, mostrando que ele tem poder sobre a cura. Todos se reuniram ali e Jesus, apesar de estar cansado, de ter passado o dia inteiro ensinando pessoas, não olha para essa situação, mas ele simplesmente se levanta, vai até aquelas pessoas e começa a curar. E nós vamos ver que no Evangelho de Marcos isso é algo muito comum.
Jesus ele passa o dia inteiro fazendo várias e várias coisas e chega no final do dia, quando você olha e pensa assim, agora Jesus vai descansar, agora é a hora do descanso. Jesus ele cura multidões de pessoas e os faz vários e vários milagres, porque Jesus se importava com aquelas pessoas. Agora, para as pessoas, Jesus, não é que Jesus para elas era de fato o Filho de Deus, mas para elas era alguém que curava, simplesmente isso. Para elas era como um curandeiro. Nós temos um curandeiro, temos uma pessoa que sabe curar, eu vou até ela para que a pessoa seja curada. Mas não quer dizer que as pessoas tinham fé em Cristo Jesus. Não quer dizer que as pessoas sabiam que de fato Jesus era. Por quê? Porque o versículo 34, no final, diz que depois de Jesus expulsar muitos demônios, então também muitos endemoniados vieram, e Jesus expulsou esses demônios, os demônios começaram a falar, como nós vimos na semana passada também, começou a falar que Jesus era o Santo de Deus, que Jesus era o Filho de Deus. E o que Jesus faz? Ele cala esses demônios. Ele não permite que falassem, porque sabiam quem ele era. Como vimos semana passada, Jesus não faz entrevista com o demônio. Jesus ele cala esses demônios, porque os demônios sabem muito bem quem Jesus é. Eles sabiam muito bem que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus, que ele era o próprio Deus. E Jesus ele olha para essa situação e diz, não chegou o momento de revelar às pessoas quem de fato eu sou. Então ele cala. Se Jesus não fosse o próprio Deus, ele bateria no peito e diria assim, sim, eu sou Deus, sim, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias. Ele faria entrevista com esses demônios, mas não, Jesus, ele cala esses demônios. E com toda a compaixão, com amor pelas pessoas, ele gasta esse restante da tarde curando aquelas pessoas e expulsando então os seus demônios. Jesus nos prova aqui que viver pelo reino de Deus, viver com a prioridade do reino de Deus é cansativo e muito, mas vale a pena porque é honroso e glorifica ao Senhor. Jesus ele é o maior exemplo de alguém que nos ensina que buscar o reino de Deus acima de todas as coisas vale a pena. Nós vamos ver no Evangelho de Marcos várias e várias vezes Jesus cansado e sobrecarregado, mas ainda assim indo até as pessoas e atendendo a todas as demandas que as pessoas exigiam, e algo bem humilde, fazendo sem um alarme, fazendo sem mostrar quem de fato ele era, mas com humildade, com mansidão, às vezes, muitas vezes, em secreto, dizendo para as pessoas, não digam para os outros quem eu sou, fique quieto, porque Jesus queria simplesmente amar aquelas pessoas. Quero tirar então duas aplicações das nossas vidas. Primeiro, o que você tem feito para Deus? Como que você tem servido ao Senhor? O que te impede de servir mais ao Senhor? Quais são as coisas que têm te impedido de fato de buscar o reino de Deus acima de todas as coisas? Será que é o cansaço? Será que são os seus pecados? Será que é a falta de vontade? O que tem te impedido de se dedicar mais a Deus, de servir mais ao Senhor, de gastar mais do seu tempo precioso em servir outras pessoas? Talvez até ligando para algum irmão, como você está? Estou só te ligando para orar com você, para saber como você está. Quanto que você pode servir ao Senhor? Como que Deus tem te chamado para servir? Irmãos, isso é algo pessoal. Nós podemos dar várias e várias dicas, mas isso é algo pessoal.
Porque é Deus quem coloca no seu coração e na sua mente como que você pode servir, de acordo com os seus dons, de acordo com os seus talentos. Mas Jesus é esse nosso exemplo de alguém que, apesar de cansado, ele ainda assim servia as pessoas. Como que você pode servir as pessoas? O que você tem feito para a glória de Deus? Agora você pode pensar o seguinte também. Mas Samuel, eu não tenho o dom de cura. Eu não tenho o dom de expulsar demônios. Eu não tenho o dom de curar uma pessoa com febre. Então é por isso que eu não sirvo. Irmãos, cada um de nós tem poder e tem um dom que Deus nos deu. Cada um de nós tem mais facilidade para servir em áreas do que outros irmãos. Cada um de nós temos dons, como diz lá em 1 Coríntios 12. Cada um de nós temos dons. E você pode servir a outras pessoas com estes dons. Você pode servir a outras pessoas para abençoar as outras pessoas e glorificar a Deus. Você não tem o poder de cura, você não tem o poder talvez de expulsar demônios, mas Deus te deu dons para servir. Como esse exemplo de Cristo pode então te ensinar a servir outras pessoas, ainda que cansado, sobrecarregado, passando o seu tempo, acabando com o seu descanso, mas como que Deus tem te chamado para servir outras pessoas? Vamos orar? Pai querido, nos ajude, ó Pai, a vivermos pelo Teu reino, a seguir esse exemplo de Cristo, que curou a sogra de Pedro e curou tantas outras pessoas, pessoas que talvez nem voltaram para agradecer a Jesus, pessoas que nem souberam que aquele ali à sua frente era o próprio Deus, mas ainda assim, Jesus amou cada uma delas, curou cada uma delas, expulsou cada um dos demônios. Jesus fez isso não para se mostrar, não para se engrandecer, mas para simplesmente demonstrar o quanto o Senhor nos ama, o quanto Deus ama a sua criação e quer o bem dos seus filhos. Ó Deus, esse exemplo de Cristo nos mostra o quanto o Senhor ama cada um dos teus servos, o quanto o Senhor quer que nós vivamos sim uma vida boa, mas uma vida que engrandece o Senhor, que glorifica o Senhor. Ó Deus, também pedimos que o Senhor nos ajude a buscar primeiramente o reino de Deus, a servir ao Senhor acima de todas as coisas com nossos dons, com nossos talentos, da forma como nós podemos servir. E ainda que seja cansativo, é honroso e glorifica ao Senhor. E por isso pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a servir a Ti acima dos nossos desejos, acima do nosso coração, acima da nossa necessidade, mas sempre buscando a vontade do Senhor, sempre buscando em oração o que o Senhor quer de nossas vidas, como o Senhor quer que servamos uns aos outros. Oramos, ó Pai, pedindo a sua graça também sobre o restante dessa semana, sobre o início dessa semana. Oramos para que o Senhor nos abençoe em nosso trabalho, oramos que o Senhor nos abençoe em nossos lares e que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus Pai e o consolo do Teu Santo Espírito esteja conosco, hoje e para todo sempre.